Olá, vocês estão bom ou não? Deus abençoe a sua vida. Quer economizar? Se inscreva no canal do Giga. Atentos ao mercado ajudando você a encontrar aquele preço mais barato. E hoje é dia de avaliar essa placa. Essa placa aqui, meu querido, é a 1050 Ti da Palit. Tá vendo? Bonito, né? Esse alto relevo. Olha que chique, olha. A fan tem um alto relevo, como vocês estão observando, né? A gente vira aqui com cuidado o backplate, ele é bem simples, né? A carenagem dele é uma placa compacta, né? Uma placa aí, tipo um modelo ITX, DVI, DisplayPort e HDMI, né? Que é a outra parte lateral dela, não possui conector de pinos, então não precisa de cabo para ligar ela, só o slot do PC Express liga, tá aí. Não tem backplate, né? Uma plaquinha aí simplesinha. Tá aí a nossa 1050 Ti da Palit. Tá compensando ainda? Vem comigo. Na nossa bancada de teste, a gente utilizou o Ryzen 5 5600G, uma B550M Plus Asus TUF, 12 memórias de 8 3200 série 16, SSD ZADAC operando a 3.500 MB por segundo, e uma fonte Superflower 550 watts Gold. Assassin's Creed Valhalla 1080p nativo, testamos no baixo e testamos no médio. Como vocês observam, médio 35 quadros, 1% 27, baixo média 45, 1% 34. Não conseguimos 60, né? Então a experiência que nós temos no Valhalla é semelhante ao de um console. Recomendo jogar no médio. Battlefield 5 1080p nativo, testamos no alto e testamos no baixo. 87 frames de média no baixo e 1% 72, já no alto 52 frames de média, 1% 46. O jogo está bem estável, tá? Apesar de ser um jogo pesado, 1050 Ti rodou razoavelmente bem. O preset do código Warzone está na tela para vocês, ele mescla várias opções, então a gente considera isso normal do jogo. Bom, a gente testou os dois mapas, né? O mapa tradicional principal e o modo ressurgência, tá, pessoal? Então a gente tem no mapa tradicional, ele é bem grande, bem amplo, é muita coisa sendo renderizada. Para essas placas com 4 GB realmente está complicado. A gente observa uma média de 47, 1% 36, para mim não está jogável a um nível competitivo nesse cenário. Já no modo ressurgência, a gente consegue uma jogatina mais tolerável, mais aceitável, mas eu não diria que chega a ser um nível competitivo, né? Você tem 1% aí 54, a média de 65, que não é uma coisa ruim, mas não chega a ser um nível competitivo. Eu testei em live, se você resolver jogar em 720p, em 720p ele consegue fazer uma ressurgência, uma média de 90 até 100 frames, aí fica bem mais interessante a nível competitivo, fica aí a dica. CSGO com tudo no máximo 1080p, a gente tem uma média de 160, 76, 1% nesse cenário, mas assim, dependendo do mapa e da situação vai fazer mais frames, está bem jogável na minha opinião. Cyberpunk 2077, testamos 1080p nativo, textura e preset baixo e depois textura e preset médio com FSR. Esse jogo não tem como fazer 60 com uma 1050 Ti, é um jogo de tiro e geralmente a gente busca fluidez nesse tipo de jogo. Então a experiência que dá para ter com a 1050 Ti é de um console. Com tudo no baixo, observa, tudo no baixo nativo. 1% 25, a média 32. Se você colocar textura e preset no médio e ativar o FSR no Ultra, você tem o 1% 26 e a média de 35. Então recomendo quem quiser jogar, joga a experiência de console no médio com FSR. Far Cry 6 a gente testou médio nativo, médio FSR Ultra e alto FSR Ultra. Bom, médio nativo 1% 37, a média de 42, ou seja, estamos longe de 60. Esse tipo de jogo é um jogo de tiro, a gente busca pelo menos 60 quadros, né? Desejável isso. Ativando o FSR no Ultra, você consegue 1% 53 e a média de 47, que não é nada mal. Fica bem mais fluido e você, sem monitoramento, vai ter uma sensação realmente de 60 e vai fazer 60 em vários momentos.
Se você colocar no preset alto com FSR no Ultra, fica 1% 39, a média de 46. Aí que são elas, você vai ter que testar se você quer mais beleza gráfica no alto com FSR ou mais fluidez no médio com FSR. Fortnite, tudo no mínimo, visão no épico, DirectX 12, 1080p nativo, 100%, tá? Não tá legal no DirectX 11, tá muito ruim. DirectX 12 tá melhor, a gente teve 1% 90, a média de 149 tá bem jogável. Forza 5, 1080p nativo, testamos no preset médio e também no alto. Médio nativo, 1% 43 e a média de 52. Infelizmente, nem no médio a gente conseguiu chegar a 60. Tivemos que optar por utilizar o FSR. Como a gente está em 1080p, eu recomendo utilizar o FSR no Ultra, para não ter muita perda de nitidez. Média de 58, 1% 47. Ficou bem interessante, bem jogável. Eu testei o alto com o FSR no Ultra, ele faz mais ou menos o que o médio nativo fez, então recomendo você focar médio com FSR Ultra. God of War, a gente testa 1080p nativo e testamos um preset mesclado do alto com o original com FSR no Ultra, porque a gente está em 1080p. Bom, nessa situação, esse jogo não tem como a gente sonhar com 60. Tá longe da cogitação, e se você jogar 1080p nativo no original, ele fica no limite do que é aceitável para jogar, mas fica uma fluidez bem complicada. E fazendo o preset mesclado entre alto original com FSR no Ultra até melhora. Você tem duas escolhas: fazer o original com FSR no Ultra, você vai consolidar uns 30 quadros de uma forma melhor, ou fazer esse preset mesclado com FSR no Ultra, que você meio que compensa a perda de nitidez do FSR. Eu deixo para você resolver. É uma situação a se pensar, aí cada um vai ter que testar o que acha melhor para si. Horizon Zero Dawn 1080p nativo. A gente não consegue 60 quadros em nenhum cenário, o FSR não funciona bem nesse jogo. Bom, a gente tem aí no baixo, né, 1% aí 41, a média de 48, e no preset original a gente tem 1% 30 e a média de 40. Vai de vocês. O baixo, a fluidez realmente fica interessante. Agora, no original você tem uma qualidade gráfica melhor. Esse jogo tem bastante cintilação de longe. Eu ficaria meio dividido no que eu escolheria, sendo bem sincero. PUBG, tudo no mínimo, visão no épico, 1080p nativo, roda muito bem, bem estável, o FPS varia de acordo com o mapa, e esse mapa a gente conseguiu 70 a 97. Rainbow Six 1080p nativo, a gente testou no preset baixo e também nós testamos no preset ultra do jogo, bacana? E ambos os cenários está bem jogável, está bem competitivo, principalmente no baixo, né? 1% 144, a média de 177, já no Ultra nem tanto competitivo, mas ainda dá para brincar. 1% 98, uma média de 126. Resident Evil Village 1080p, a gente tem um preset que eu considero alto, é basicamente tudo no máximo, apenas ali aliviando a volumetria e a sombra por conta da VRAM. Bom, 1% 34, a média de 46, que é bem jogável, tá? Ele faz 50 quadros em vários momentos, chega até a beliscar 60, mas um jogo de tiro, uma fluidez maior, é melhor você ativar o FSR no Ultra nessa mesma qualidade gráfica, e a gente consegue aí ficar realmente dentro dos 60 quadros a maior parte. Então tá aí. O alto nativo, 1% 34, a média de 46, com FSR no Ultra qualidade, tem um ganho muito interessante, 1% no 48 e a média de 65 frames. Call of the Tomb Raider, testamos 1080p nativo, no preset baixo, médio e alto padrão do jogo com TAA. Bom pessoal, baixo 1% 44, a média de 47, no médio 1% 36, média de 39, no alto 1% 33, a média de 36. Você vai ter que escolher entre ter qualidade gráfica, jogar no alto a experiência de console, ou próximo dos 50, porém com uma qualidade gráfica bem inferior.
é uma sinuca de bico. Valorant com tudo no máximo, CMSA 1080p nativo, roda muito bem, né? Você vê, observa 1%, mais de 200 frames, 170 frames, a média quase 300 FPS. Então dá para jogar muito bem, inclusive até mesmo fazer uma livezinha, tá? Esse jogo dá para você brincar e aproveitar de boa, né? Eu caso muito bem com essa placa. E aí, Gigão, o que você achou dessa plaquinha de vídeo? Bom, pessoal, 1050 Ti da Palit, um gigante aí mundial, né? É uma plaquinha simples, é uma plaquinha minimalista, porém bonita. Eu gosto desse design, né? Ele tem um alto relevo aí em formato de X, as fãs também tem um alto relevo, uma placa bonita. A fan dela não é tão grande, é uma placa compacta, uma placa ITX, tá? Mas a temperatura dela é muito boa, tá? É um PCB muito bem feito, assim. A temperatura dela oscila entre 50 a 60 graus, uma média de 53, 55 graus, uma placa gelada, uma placa fria, tá? Então, com relação ao fabricante Palit e esse modelo, eu super recomendo. Inclusive, tem 2 anos de garantia comprando direto na Terabyte com o nosso suporte, que é um diferencial para ela. Agora, falando sobre a 1050 Ti em si. Bom, a 1050 Ti é uma placa de 2016, então ela tem 6 anos que está no mercado. Cara, isso é muito tempo. É até lendário essa placa rodar jogos atuais, porque isso é muito tempo de mercado. Ela roda qualquer jogo, né? God of War lançamento, ela vai rodar. Ela roda os jogos mais pesados do momento, como Red Dead 2, ela consegue rodar, porém já mostra o seu cansaço. Então a experiência que você vai ter com essa placa nesses jogos mais pesados, mais atuais, é a experiência de um console da geração passada. A experiência ali médio ou alto, 30 quadros em 1080p. Ela não consegue entregar mais do que isso, nem mesmo com FSR, então você tem que levar isso em consideração. Ela entrega uma performance em jogos pesados e atuais em nível de console. Os jogos competitivos pesados, como Warzone e Battlefield, ela consegue rodar no limite ali do que a gente chama de competitivo. Então ela faz ali 60, 70 quadros nesses jogos. Dá para você começar a brincar, mas não ao nível profissional competitivo, nível casual competitivo. Jogos leves competitivos ela já tem o seu brilho. Então em Valorant, por exemplo, ela dá um show, consegue ali rodar muito bem, inclusive fazer uma livezinha de Valorant, uma livezinha de CS, de Rainbow Six. Então é uma placa que você tem que avaliar bem a sua compra, ela tem que estar num excelente preço para ser um custo-benefício, e quando a gente fala assim em custo-benefício, é muito relativo ao que tem no mercado, quais são as placas que tem no mercado, qual que é o preço que está no mercado, e aí, vale a pena para mim, quais jogos que eu jogo, porque sendo sincero, é uma placa que a longevidade dela é incerta. Então, para jogar um Valorantezinho, fazendo uma livezinha com a NVENC, ela serve, show. Se esse for seu foco e você não puder gastar tanto e as opções não foram tão interessantes, seu orçamento limitado, pode ser uma boa. Tá? Então você vai ter que avaliar bastante tudo isso, os prós e os contras, para saber se compensa ou não para você. Me conta aí o que você achou, vou nessa, tamo junto, aquele abraço gostosinho, é nóis e até a próxima.